Saudações, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Tamo junto aí. Bora falar do Papão, bora falar do maior clube da Amazônia, maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. A gente vem de uma derrota, né? Derrota essa muito frustrante e desastrosa para o Paysandu. Mas a gente vai falar como o Paysandu está se reerguendo aí depois desse momento, desse banho de água fria, né? Desse balde de água fria, né? Que o Paysandu passou aí na sua reação e na sua saída aí, né? Da zona do rebaixamento, beleza? Eu mesmo tô muito chateado ainda com o Paysandu, mas a gente vai falar disso depois da nossa vinheta, ok? E aí, é isso. Quais são as pautas pra gente hoje, né? Entrevista, né, do Vini Faria, tá? Transfer ban, certo? Duas soluções para o transfer ban, resta saber qual delas o Paysandu vai utilizar, né? Treino, o Paysandu treinou hoje, treinou segunda, né? E vamos falar da viagem, né? Vamos falar da preparação do Paysandu aí para esse confronto contra a Chapecoense. Vamos falar um pouco do nosso adversário também, a Chapecoense, né? Do cenário para essa partida e tudo que envolve esse jogaço de bola aí. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta aí da nossa vinheta, né? Cara, assim, o técnico Claudinei, depois do jogo do Paysandu, deu entrevista, né? Cedeu entrevista coletiva, tá? Falando que foi surpreendido na noite de segunda-feira, primeiro pela chuva, né? Não contava que chovesse tanto, tá? Segundo que tentou montar um esquema que o Paysandu conseguisse sair para o ataque, mas que também se mantivesse protegido atrás, né? Mas eu acho que mesmo nessas condições, eu acho que o Claudinei, né, ele deu entrevista, ele falou, agora é fácil falar, como eu também acho, né, que agora é fácil vir cornetar ou então vir se contrapor ao que ele está falando, certo? Mas eu acho que ele cometeu um erro, na verdade dois erros na minha visão, né, na hora de escalar o time e depois nas mudanças, certo? Ele deu entrevista, ele comentou que ele gosta do Luan Freitas na lateral, para que quando o Paysandu esteja sem a bola, né, o Luan cubra as costas do lateral, né, que na verdade do ponta, né, que tá ali atacando, né, e que se a bola for perdida no ataque, o Paysandu possa estar bem protegido na retaguarda ali, né. Só que assim, pessoal, primeiro erro para mim, eu não entraria com esse jogador na lateral, né? Eu não entraria com o Luan na lateral. Se eu tivesse que entrar com o Luan em algum momento da partida, ou então se eu tivesse que entrar com ele jogando, perdão, eu já entraria com o Luan como terceiro zagueiro, né? Colocaria o Thalisson na direita, né? Colocaria o Luan centralizado e colocaria o Joaquim Novi, perdão, eu colocaria o Novídeo, né, na esquerda, tá? Como ele gosta de atuar ali, beleza? Então eu já entraria com esse esquema no 3-5-2, colocando de lateral, ou ala, como vocês queiram chamar, o Edilson, certo? Na outra lateral, o Heverson, tá? E fazendo meio campo com três jogadores, né? Fazendo meio campo com três jogadores, onde você teria o Leandro Vilela, né? Ronaldo Henrique, e no lugar
no lugar do Denner, né? Eu arriscaria pôr o Marlon, já que o Marlon estava retornando, né? Eu arriscaria colocar o Marlon ali. Então, vamos montar o Paysandu até aí. Gabriel Mesquita, né? Na lateral, Edilson, né? Na zaga, Thalisson, né? No miolo de zaga ali, Luan Freitas. Como terceiro zagueiro ali, no lado esquerdo, o Joaquim Ovidio, tá? Na lateral esquerda, o Heverson, certo? Só aí a gente tem 5, né? Eu colocaria o Vilela no meio campo, né? Colocaria o Ronaldo Henrique como segundo volante. E aí eu faria algumas modificações já aí, né? Eu colocaria um pouco mais aberto para a direita o Marlon. Na esquerda o Garcês. E na frente o Diogo Oliveira, né? Eu faria isso, né? Tá? Eu faria isso. Esse esquema ele faria com que o Paysandu estivesse povoando melhor o meio campo e o Paysandu conseguisse sair com mais velocidade para os contra-ataques com o Marlon, né? Fazendo essa transição ali, meio defesa, meio campo ataque, pelo central ali, tanto pelo Vilela, ora pelo Ronaldo Henrique, né? E eu iria com essa formação. Talvez conseguindo 1-0 pudesse resguardar um pouco mais o time, né? Tirando um zagueiro, certo? E colocando, ou então tomando um gol, como aconteceu, tirava um zagueiro, colocava mais um atacante e recuava o Marlon para o meio, né? Tá? Então eu acho que nessa visão ficaria o time melhor montado, né? Até porque os laterais eles teriam cobertura dos seus zagueiros, né? E ainda ficaria um zagueiro na sobra. Então seria para mim mais plausível essa formação, tá? O Paysandu, depois da derrota do Vila Nova, tem que juntar os cacos, levantar a cabeça, né? A gente ainda tá um pouco abalado, eu mesmo tô muito triste ainda, né? Ontem não gravei vídeo, né? Na terça-feira, né? Eu não gravei vídeo, não tava bem, né? E hoje resolvi vir aqui com vocês, já que a gente tá junto nessa empreitada, né? Eu, você, torcedor, e o Papão da Curuzu, né? Então por isso eu peço a você que nesse momento deixe seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, tá? E compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Pois é, o Claudinei deu entrevista, como eu havia falado, né? Cara, eu achei a pior partida do Claudinei na frente do Paysandu, essa contra o Coritiba, tá? E um detalhe importante aqui, foi dada a entrevista também hoje pelo nosso ponta, né? Um dos nossos pontas, o Vini Faria, né? Que não atuou contra o Vila Nova, tá? E assim, ele foi perguntado qual era o sentimento agora, né? Qual era a palavra de ordem dentro do vestiário? O que o Paysandu estava planejando para essa sequência, né? E o Vini falou que é o seguinte: trabalhar, né? Pensar agora na Chapecoense, que só a vitória vai tirar o Paysandu dessa situação, né? E que tá certo, foi uma oportunidade perdida do Paysandu, né? Mas não adianta lamentar. É lógico que ele falou com outras palavras, mas o que, resumindo para você, foi isso que ele disse.
né? O interessante é que assim, o, o jogador, apesar de ser um jogador jovem, eu acho que tem que ser melhor aproveitado, né? Pelo Paysandu, assim como o Marcelinho também. E eu acho que vale a pena, cara, vale a pena apagar um pouco do que foi feito pelo Luizinho Lopes, né? Inclusive os jogadores que ele deixou de lado na sua empreitada ali, né? No começo da Série B. Então eu daria uma nova oportunidade para o Del Valle, né, cara? Del Valle que pode mostrar aí uma nova garra, né? Uma nova motivação, né? Uma nova vontade de brigar por esse time do Paysandu aí, né? E é um jogador que já está no clube, que a gente sabe que tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas que ainda pode ser aproveitado, certo? Então acho que tem que olhar com mais carinho para esse banco do Paysandu por enquanto. Mas, né, a gente também tem que ver que o Paysandu saiu na mídia aí, que o Paysandu agora depois desse vexame contra o Vila Nova, o Paysandu vai correr atrás de pagar o transfer ban, né? Muita gente dizendo isso, que agora o Roger só resta ao Paysandu pagar o transfer ban. Primeiro que a torcida vai cair matando em cima dessa dívida, até porque o Paysandu agora joga fora e o Paysandu está na vice-lanterna, perdeu em casa, perdeu a oportunidade de sair da zona do rebaixamento, né? Então, um cala-boca para a torcida vai ser o pagamento dessa dívida do Papão da Curuzu, certo? Vai ser um cala-boca, né? E aí eu digo assim para você, torcedor, né? Deixe inclusive aí nos comentários, né? O que você acha dessa postura da diretoria do Paysandu que vai agilizar o pagamento do transfer ban por conta dessa derrota do Paysandu para o Vila Nova, né? Por conta dessa derrota do Paysandu para o Vila, certo? Você acha que então essa derrota foi uma coisa boa para o Paysandu ou simplesmente ele não tendo alternativas para dar uma alavancada, para dar quando eu digo ele, o dirigente, né? Não é nem o treinador, é o dirigente aí, o Roger, né? O presidente do Paysandu, vê nessa alternativa de pagamento do transfer ban uma maneira de dar uma resposta, né? De dizer que ele não está parado, que ele está fazendo tudo pelo Paysandu, né? Porque o que nós vimos antes dessa partida é que não se encontrava solução para o pagamento dessa dívida, é que dava para seguir com o que tinha, né? Era que o próprio treinador achava e continua achando, tenho certeza que ele não vai esmorecer por conta dessa derrota. Eu acho que essa derrota atinge mais o professor do que o plantel, até porque essa derrota é a primeira do Claudinei, tá? Então ela não vai ainda arrasar com esse trabalho que o Claudinei vem desenvolvendo. Mas se não voltar a vencer logo, né, como disse o Carlos Castilho da Rádio Clube, ele disse que o Paysandu, quando foi jogar com o Vila Nova, estava 9 jogos sem perder. Depois dessa derrota por Vila, está a 4 sem ganhar, né? São 3 empates e uma derrota. Então o futebol ele também é ponto de vista. Mas a gente não vai colocar toda essa tragédia na conta do atual elenco, ou principalmente dos jogadores que chegaram nessa janela para o Mundial, e nem do treinador, porque é a primeira derrota. Mas que o time jogou mal, que o treinador não teve ideias que não deu certo, não deram certo. Pô, colocar o Benítez, colocar o PK ali, foi sabe, é assim, foi surreal. Eu não sei se o Brian não podia jogar, ele não ter colocado o Brian na esquerda, né? Eu não sei se era melhor, pra mim, era melhor colocar o Marcelinho no lugar do Índio de Madeira. Nada contra o Índio de Madeira, eu não tenho nada contra jogador nenhum. E também não sou baba-ovo do Marcelinho.
mas a gente viu que quando o Marcelinho entrou, ele resolveu e ele melhorou o Paysandu. Então, para mim, não tinha porquê, já que eu não vou tirar o Diogo, não tem porquê eu colocar o Índio de Madeira, não tem porquê eu colocar o Benítez, sabe? Então, foi isso que me frustrou no trabalho do Claudinei para essa partida contra o Vila, sabe? Eu acho que ele apostou nas peças erradas, né? Não só na hora de mexer, mas na hora de escalar o time, tá? Tá certo? Hoje, por exemplo, a gente tem duas possibilidades relacionadas ao transfer ban. A primeira possibilidade, pessoal, é sobre um vídeo que saiu, foi divulgado no canal do RS aí, né? RS, eu não lembro o nome completo do canal dele agora, mas foi vinculado num dos canais aí que falam sobre o Paysandu, que o governador Helder Barbalho estaria disposto, né, a ajudar o Paysandu aumentando o patrocínio do Bampará, né, para o Papão da Curuzu, certo? Para o Papão. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu assim, eu sou muito reticente a política, né, se envolver na questão do futebol. Mas se a gente for falar isso, a gente tinha que ser contra até o Bampará, por exemplo, que é um banco do Estado, né, que inclusive é através do Bampará que o governador pretende ajudar, né, segundo o vídeo que ele mesmo divulgou lá e que eu vi no canal do RS, né. E assim, cara, como eu tô te falando, eu espero que resolva, né, dos males o menor, né? A gente vai olhar por esse lado, a questão do copo meio cheio, não do copo meio vazio, quanto a essa questão desse pagamento dessa dívida aí. Segundo o governador, pelo vídeo, ele promete aumentar o patrocínio do Paysandu em 600 mil, né? Totalizando aí 5 milhões em patrocínio para o Paysandu, tá? Então esses 650, 600 mil é o suficiente aí para quitar a dívida com a FIFA, né? Sem contar, né, que o Paysandu não só estampa o seu a logo do Bampará no seu fardamento esportivo, né? Na camisa número 1, camisa número 2, né, em todo o fardamento esportivo, né? Mas também é dono do name rights, né, do estádio da Curuzu, né? Se você for prestar atenção, lá está escrito Estádio Leônidas Castro, né? Leônidas de Castro, o Bampará Curuzu, né? Bampará Curuzu. Então, assim como também é na cadela de peruca, né? O acessório de barco. O time do acessório de barco, ele também tem o name rights do seu estádio, né? Comprado, né, pelo Banco do Estado, certo? E aí, assim, eu fico pensando porque a gente sabe que um patrocínio desse é excelente, a gente não vai dizer aqui, a gente não vai ser contra, né? Essa questão do patrocínio. É um excelente patrocínio, é um patrocínio que movimenta milhões aí para o Paysandu, tanto para o acessório de barco como para o Paysandu, né? E assim, é o maior patrocinador, né? E bora ver no que isso vai dar, né? Vamos ver se realmente essa dívida será paga. Outra alternativa que foi dada foi o adiantamento de cotas de algumas competições por parte da FIFA para o Paysandu, né? Perdão, da FIFA não, desculpa, da CBF, né? Por parte da CBF para com o Paysandu, certo? O Paysandu, inclusive o presidente, conversou com a CBF, né, na figura do seu presidente, solicitando o adiantamento de cota da Copa do Brasil, que o Paysandu já vai entrar numa fase bem avançada, na terceira fase, se eu não me engano, né? E por conta de já ser o campeão, né, da Copa Verde, né? Por ser o atual campeão da Copa Verde, certo? Então, essa questão aí, né, também é uma alternativa para a quitação desse débito com a FIFA, tá? O transfer ban,
ele é uma dívida assim, que ao mesmo tempo a gente sabe que é uma dívida porque o clube passa uma crise financeira, né? Você pode ter o exemplo aí do Corinthians, que está aí há alguns dias já com esse transfer ban imposto pela FIFA também, né? E assim, cara, é vergonhoso, porque esses dois clubes, tanto Corinthians quanto Paysandu, ou vice-versa, eu não estou aqui sendo clubista, apesar de eu ser Paysandu, mas são dois times grandes, são dois times que têm muita torcida, né? E que são dois times que a gente percebe que o estádio está lotado ou parcialmente lotado quase todo jogo. E como é que duas equipes dessa natureza, que tem torcida, que tem patrimônio, né, estão tão endividadas como o Corinthians e o Paysandu? Ou seja, tendo dívidas até internacionais, né, onde é preciso a FIFA se manifestar para que o clube consiga pagar essa dívida, pagar seus credores, né? Enquanto que a gente vê outros clubes aí que devem e não pagam. Por exemplo, até hoje a gente sabe que é veiculado na mídia aí a dívida do Botafogo com o São Paulo, né? E assim sucessivamente. Isso foi um exemplo, mas existem outras, né? E não é pago, e mesmo assim os times estão aí, né? O Botafogo nos últimos anos brigando por título brasileiro, né? Nadando no dinheiro de SAF, mas aí não conclui, né, o pagamento dessa transação com o São Paulo. Então, até que ponto, né, dever uma transação financeira é vexatório para o clube, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que preocupa, né? Porque a gente não vê os dirigentes muito preocupados com essa questão de dívida. O próprio Roger Aguilera, ele vai pagar o transfer ban, agora ele está se esforçando para pagar o transfer ban, porque ele viu que o Paysandu saiu derrotado do jogo de segunda-feira e é preciso dar uma resposta, né? Se ele não vai demitir o treinador, se ele não vai mandar um caminhão de jogador embora, o que ele tem que fazer? Ele tem que resolver o principal problema do Paysandu hoje. Qual é o principal problema do Paysandu hoje? É a questão do transfer ban, né? Como eu disse no começo do vídeo, inclusive eu tenho que dar uma pausa aqui para solicitar a você, pedir a você com todo carinho que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para as notificações e que por favor você não saia desse vídeo sem deixar o seu like, tá certo? Porque isso ajuda muito os nossos vídeos, né? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E aí eu queria muito que você viesse comigo nessa nossa empreitada, auxiliando o nosso projeto com o teu like, beleza? Voltando ao que a gente estava dizendo, né? O Paysandu, ele treinou na segunda, treinou hoje, ambos os treinos no CT. Eu acho até para evitar, né, a presença ali da torcida. A torcida está muito chateada, a torcida está muito incrédula, né, com uma possível, apesar do Paysandu mesmo perdendo, não ter ficado longe de quem está perto da zona, né, longe que eu digo assim, muito atrás. O Paysandu continua com 21 pontos, todo mundo praticamente dentro da zona tem 21 pontos, somente o Amazonas tem 20. Mas a minha preocupação é que o Paysandu agora joga fora na Arena Condar com a Chapecoense, gramado sintético, né? E aí se perder, né? Por quê? Porque a Chape é a melhor mandante, é a equipe que tem jogado melhor dentro dos seus domínios. Então como é que um Paysandu que não teve a capacidade de ganhar o Vila Nova, né? O Vila Nova, que é um time do top do Paysandu, pelo menos nesse campeonato, apesar da posição ser um pouco distante, mas a diferença de pontos é muito baixa. Então, assim, o Paysandu não teve a competência, não teve a gana suficiente para vencer o Vila. E agora vai ter que pegar a Chapecoense lá na Arena Condá, com gramado sintético, com com o adversário dentro do G4, né? Com o investimento que a Chapecoense tem, certo? Lembrando que nós tínhamos um ex-atleta bicolor na Chape, né? Que era o Mário Sérgio, Super Mário, só que ele não se encontra mais no plantel, né, da Chape, porque foi negociado, tá?
foi negociado e não se encontra mais na Chapecoense. Mas o que eu digo a você? Mesmo assim, mesmo sem o Mário Sérgio, né? Eu vejo o Paysandu indo para lá mais desacreditado do que nunca, né? Mesmo mais desacreditado até do que foi contra o Curitiba. Porque aquela vitória contra o Curitiba é a típica vitória de um time que precisa surpreender. E surpreendeu, né? Aí não aproveitou a chance que teve nos outros dois jogos, como por exemplo o contra o Amazonas, que o jogo estava na mão, aí teve a expulsão e teve um gol contra. Aí quanto ao Atlético, o Paysandu parece que estava enfrentando o Real Madrid, que ficou com medo, né? Deixou o Atlético vir para cima, né? E mesmo dentro da Curuzu não conseguiu sair de lá com um bom resultado, somente um empate. Né? Quanto ao Atlético Paranaense, o Paysandu até jogou bem, teve algumas falhas durante a partida, no decorrer do jogo, mas é aquela falha nas costas do Luan, né? Porque o Luan não sobe, ele não apoia o ataque, né? Ele é colocado ali justamente para virar um terceiro zagueiro, né? Por isso que eu preferia logo entrar com esse terceiro zagueiro, né? Mas enfim, a gente já falou disso. E logo em seguida, ao tomar o gol do Atlético, o Paysandu conseguiu um empate. Então, assim, né, o Paysandu precisa, na minha visão, ganhar os jogos-chave. Né? Já que ganhou do Coritiba, tinha que ter ganhado pelo menos do Atlético, já que o jogo foi em casa. Né? Aí agora a mesma coisa, empatou fora com o Atlético Paranaense, tinha que vir com toda a gana para ganhar do Vila. Né? Teve a questão da chuva, teve. Mas se está chovendo, não está chovendo só para o Paysandu, está chovendo para o Vila Nova também. Né? Se teve a questão, o Vila Nova viajou, a gente não viajou, a gente ficou aqui. Né? Então, assim, eu não vejo, cara, eu não vejo assim como o Paysandu pôde fazer isso com o torcedor, que foi perder essa partida. Essa partida a gente não podia perder, sabe? Era uma partida que era questão de honra vencer. E o Paysandu deu mole, o Paysandu deu mole. O Paysandu agora ele corre sério risco iminente. O Paysandu corre risco de iminente de voltar. Iminente, cara. Sem medo nenhum de errar. Eu tô com muito medo que nessa 22ª rodada o Paysandu termine ela na lanterna do Campeonato Brasileiro. Se a gente for olhar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na tabela rapidinho, só pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Que o Paysandu pode bater na lanterna. Pra te ver, ó. Olha aqui. América, 17º, 21 pontos. Botafogo, 18º, 21 pontos. Paysandu, 19º, 21 pontos. Amazonas na lanterna com 20 pontos. É o 20º, né? Se a gente for olhar a tabela, bora lá para o primeiro jogo. O primeiro jogo já é amanhã, quinta-feira, tá? Tá certo? Entre Novo Horizontino e Curitiba. Esse jogo não interessa pra gente. Mas olha esse jogo aqui. Na sexta-feira, às 8 da noite. Presta bem atenção. Amazonas recebendo quem? América. Ambos vêm de derrota, né? O Amazonas derrotado pelo Goiás, né? E o América Mineiro derrotado pelo Acessório de Barco, né? Tá certo? Aí, como se não bastasse, já no sábado, como se não bastasse, no sábado, né? O Acessório de Barco vai pegar quem? Botafogo de Ribeirão Preto. Em casa. E pra mim, esse time do Botafogo é um dos piores times do campeonato. Cara, tu já pensou, tu tá empatado em número de pontos na zona do rebaixamento com o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um dos piores futebol, uma das piores equipes, se não a pior equipe, cara, do campeonato. Cara, sinceramente. Aí vai ter o clássico no sábado também, Vila Nova e Goiás, né? Teremos Atlético Paranaense e Cuiabá, né? E no domingo, já no domingo, melhor dizendo, às 14 horas, perdão, às 16 horas, lá na Arena Condá, gramado sintético, o Paysandu vai enfrentar a Chape.
né? O Paysandu visita a Chapecoense. Aí, como se toda desgraça não fosse pouca, o Atlético Goianiense vai receber a Ferroviária e o Volta Redonda vai receber o CRB. E a rodada se encerra na segunda-feira, né? Não, minto. Ainda tem Atlético e Criciúma na segunda-feira e a rodada se encerra na terça com Operário e Avaí, né? Então o Paysandu, cara, se o Paysandu não se despertar, o Paysandu volta para a zona de rebaixamento. Perdão, já está na zona de rebaixamento. O Paysandu volta para a lanterna nessa rodada. E eu tô com muito cabreiro que isso aconteça. Esse jogo aqui, Amazonas e América. Cara, tem que empatar. Se esse jogo aqui não empatar, qualquer um que vencer aqui sai da zona. Qualquer um que vencer aqui sai da zona. Aí Remo e Botafogo, né? Acessório de Canoa e Botafogo, né? Vamos imaginar, vocês viram o que aconteceu entre Ferroviária e Acessório de Canoa, não foi? Na verdade, Acessório de Canoa e Ferroviária. A Ferroviária venceu. Aí agora o Botafogo vai pegar o Acessório de Canoa. Já pensou de vence? Vila Nova e Goiás, é clássico, deixa isso pra lá. Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense deixa eu ver contra quem ele jogou, meu Deus. Contra o Criciúma, que vai jogar só na segunda-feira. Vencendo de 2-0, tomou uma virada de 4-2, velho. Tu é doido. Até o Nicolas, cara, fez gol nesse jogo de pênalti. Pelo amor de Deus, sabe? Por isso que eu te falo, futebol é muito ingrato, sabe? Futebol é muito um esportezinho apaixonante, mas é um esporte ingrato pra caramba. Perfeito? Aí, como se não bastasse, né? A gente tem confrontos diretos aqui que... Olha esse jogo, cara. Atlético Goianiense e Ferroviária. Tá certo? A Ferroviária com 26 pontos. E o Atlético Goianiense com 24. Né? Não, minto. O Atlético Goianiense com 27. Né? O Atlético Goianiense com 27. E a Ferroviária com 26 pontos. E aí pode rolar, um dos dois vai se distanciar se vencer. Caso empate, os dois avançam um pouquinho. E no que diz respeito à derrota, né? O que perder vai ficar de próximo. Mas para isso, a gente vai ter que fazer a nossa parte, que é vencer a Chapecoense, cara. Olha a dor de cabeça aí, né? Mas para isso, pode voltar o Rossi. Parece que o Rossi já joga contra a Chape, né? E pode ser dada também a oportunidade pro Edinho, né? Que para mim deveria ter até entrado nesse jogo contra o Vila, porque é um cara que quebra, que rompe linhas, né? Que abre a marcação, que é bom no 1 contra 1, tem muita velocidade. A gente sabe que ele não tá 100%, falta ritmo de jogo, mas tem que ser dada a oportunidade para ele, certo? Ok? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. A gente conversa mais sobre essa tabela no próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E cansativo, e a gente não quer isso, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal MB Paixão, certo? E compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, ok? Conto muito com o teu apoio, bora pra cima, tamo junto!